não estão acostumados a acompanhar esse seminário com essa conexão, né, da psicanálise, arte e literatura, nós vimos trabalhando já há muitos anos a questão da psicanálise com arte e literatura. Porém, de uns anos para cá, não sei quantos anos, talvez a Cecília lembre, nós resolvemos fazer um seminário onde a gente pode articular com mais tempo as questões que nos interessam, dessa conexão, que é muito importante, porque se nós formos ler, e o Luiz sempre fala disso, se nós formos ler Freud, ou mesmo Lacan, todos dois trabalhavam, né, a sua clínica no caminho de uma teorização a partir das leituras, a partir dos seus estudos, né, bem aprofundados, tanto no campo das artes quanto no campo da literatura. Isso na teoria freudiana, nos textos do Freud, nos seminários do Lacan. Essa conexão, ela é muito presente. Por que será? Né? Essa é talvez a primeira pergunta. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver com o fato de que o inconsciente, essa outra cena que é o inconsciente, se apresenta de várias maneiras, não só através da fala. O artista usa essa forma de representação outra, que não necessariamente a palavra, embora também possa ser pela palavra, por exemplo, pela via da poesia, que exige, eu diria, esse recurso à fala, né? Mas através das artes, através da escrita literária. Essas são formas de representação dessa cena do inconsciente, né? Então, daí a importância de nós nos debruçarmos sobre essa conexão. E já faz algum tempo que nós vimos trabalhando, cada vez tem mais gente envolvida, né? Fala um pouquinho da nossa ciranda. Sim. Fala você, então. Eu já estou falando muito. Fala um pouco você. Todo mês de setembro, nós fazemos uma ciranda de psicanálise e arte, onde nós chamamos uma série de artistas aí de todas as áreas. Pintura, teatro, cinema, literatura, enfim, de todas as artes. Filosofia, de música. Tudo. Que eles interagem com a gente, obviamente que a gente com um pouco da psicanálise e eles com a questão da arte. É todo mês de setembro. Esse ano acho que vai ser 20 e 21 de setembro. 23, 24 de setembro. 23, 24. Em geral, é nos 20. O título desse ano, né, é O Mal-Estar, Tempo que Não Cessa. Esse vai ser o título para essa ciranda. Mas, Cecília, você quer começar? Não, quero que você comece. Você é a nossa... Tá bom. Então, esse tema que nós tiramos o título a partir da outra ciranda, da ciranda do ano passado, né, onde nós trabalhamos muitas questões que, de alguma maneira, colocaram em evidência o significante tempo, né, temporalidade. Tempo do inconsciente, a gente pode pensar, tempo do sintoma, tempo do sujeito, na verdade é disso que se trata. Que tempo é esse que é o tempo do sujeito, né? Sujeito do inconsciente. E, a partir desse tema, como vocês devem ter lido no texto que nós enviamos, e que a Sandra Etges me fez algumas correções que eu até coloquei para os colegas, enfim. Esse texto, ele, de forma bem sucinta, toca no objeto que nós pretendemos percorrer esse ano, né? Trabalhar as questões do sujeito no contemporâneo. Que tempo é esse que nós vivemos?
quais as questões que estão no entorno, né, da causalidade psíquica do sujeito contemporâneo. O que é que nós podemos, de fato, valorizar? Eu, particularmente, escolhi trabalhar pelo caminho da literatura. Eu sempre caminho, né? Ora por um lado, ora por outro, e dessa vez eu escolhi a literatura. Por que viés? Eu escolhi, na verdade, dois autores em dois tempos, dois momentos, cronologicamente falando, bem distintos. Um de muito tempo atrás, né? E outro absolutamente contemporâneo, né? Das grandes promessas no campo da literatura portuguesa, que traz, de algum modo, eu vou falar desse outro autor, mas, enfim, traz, de algum modo, uma imagem do sujeito contemporâneo muito interessante, muito inusitada, a ponto de o livro que eu escolhi, que se chama... O autor é o Walter Ugumãe, e o livro é A Desumanização, porque esse é, de certo modo, o assunto que vai perpassar esse estudo sobre o sujeito no contemporâneo. Eu vou depois colocar alguns livros que eu acho que seria interessante vocês lerem, para vocês poderem minimamente se situar em relação ao que nós todos aqui, de algum modo, vamos trabalhar. Então, como nós vamos trabalhar o mal-estar tempo, que não cessa, a questão da temporalidade, eu escolhi esses dois autores portugueses de épocas distintas. Quem são? Primeiro, já falei, Walter Ugumãe, e eu escolhi... Nós vamos fazer um esforço sobre-humano para participar da nossa ciranda de psicanálise e arte. Sim. Então, esse tema, a desumanização, e o outro autor, velho, conhecido, pelo menos de ouvir falar, não sei se vocês já se debruçaram sobre a obra mais importante dele, que é o Camões, no seu texto maravilhoso, nessa obra maravilhosa, dificílima, chamada Os Lusíadas. É muito interessante porque todos dois trabalham as questões da sua época, cada um na sua época. Os dois trabalham numa vertente claramente épica, né? Toda a poesia que está nos Lusíadas, eu vou mostrar aqui alguns trechos, se apresenta dessa forma épica de contar o seu olhar sobre o seu tempo, o seu olhar sobre esse sujeito que se faz representar na sua língua, se faz representar de uma forma tão poética, né? Nesse amor à língua. E o Walter Hugo, não sei se vocês conhecem a obra dele, a primeira obra do Walter Hugo que me impactou profundamente, que, na verdade, me emocionou, foi A Máquina de Fazer Espanhóis. É um texto muito difícil de ler, é um texto extremamente poético, né? Mas uma poesia, eu diria, uma poesia de subterrâneos. Então, e esse livro, A Desumanização, é de uma suavidade muito, muito, muito grande. Mas por que eu escolhi, né, trabalhar esses dois autores? Porque eu penso que talvez uma marca muito característica da nossa contemporaneidade, e aí não vai nenhuma leitura pessimista
dos nossos tempos, eu acho que o sujeito, e o Luiz detesta quando a gente fala, eu acho, os achismos, mas, de fato, vem de uma percepção minha que o sujeito da nossa contemporaneidade, talvez ele tenha perdido não a capacidade, mas o costume da narrativa. E isso se faz muito presente na experiência clínica, no consultório. A dificuldade das pessoas de falarem, de narrarem a sua história, de se deterem na sua história. Eles querem trabalhar os sintomas e como se livrar dos sintomas, e essa enorme dificuldade de respeitar o tempo de elaboração, né? Essa rememoração que é tão própria do trabalho de transferência. Então, eu me pergunto, né, o que se perde no encontro com a linguagem? Né? O que está em jogo no encontro com a linguagem? É exatamente a perda do ser, né? Esse ser da natureza. Então, necessariamente, o sujeito ele só se faz representar através da fala. Então, o recurso é a linguagem, que pode se apresentar de várias maneiras, né? No lugar, então, desse ser da natureza, surge o sujeito, disso que a gente está falando aqui. Esse sujeito desconhece quem nele fala e em nome de quem ele fala, pois ele apreende tudo do campo discursivo que o cerca sem saber o que lhe seria próprio, o que lhe dá propriedade, o que lhe dá isso que ele diz, ele fala, mas que, ao mesmo tempo, é um lugar de desconhecimento, que é a sua consciência. A sua consciência não lhe fala do que lhe é próprio, né? Então, no texto, o narrador, do Walter Benjamin, ele vai denunciar que a arte de narrar está em vias de se perder. Por quê? Porque no lugar da narrativa surge a informação, essa nova forma de comunicação que não considera o saber que vem de longe, esse saber que vem da história do sujeito, né? De terras espacialmente distantes, assim como também não se atém ao tempo distante, por onde a tradição se marcava nas novas gerações. Como bem nos diz Walter Benjamin, nesse seu texto, o narrador, ele vai dizer: cada manhã recebemos notícias de todo o mundo e, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras, quase nada do que acontece está a serviço da narrativa e quase tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa está em evitar explicações, né? A vida humana e a matéria do narrador, com a qual mantém intrínseca relação, tece o discurso de modo artesanal, utilizando a experiência como essa agulha fiadora de uma narrativa singular, onde as ruínas de dizeres escutados retornam em ditos que abraçam acontecimentos marcantes, de tal maneira inesquecíveis. É preciso passar adiante num esforço de memória, como nos contos das Mil e Uma Noites, onde Sherazade, a narradora incansável, preserva a própria vida a cada nova história.
né? É esse trabalho oral que vai escrevendo na memória do sujeito, né? E também daquele que escuta, o valor de uma transmissão oral. Bom, aqui no livro dos Lusíadas, eu separei um trecho que eu acho que é bem interessante, que na apresentação, dessa edição que eu tenho em mãos, o comentador, né, nessa apresentação, ele vai dizer o seguinte, e eu sou absolutamente de acordo com o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte: o que se sabe é que houve, no Ocidente, uma imensa ruptura cultural na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. E eu trago esse comentário porque eu acho que nós estamos vivendo, né, talvez, um tempo em espelho com essa mudança radical que se deu aqui na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Eu diria que essa passagem do século XIX para o século XX, e eu diria que o século XXI, de alguma maneira, ele dá continuidade a essa transformação que se deu no século XX, essa mudança radical, a gente pode atribuir nessa passagem do século XIX ao século XX todas as questões referentes à ciência, né? O privilégio da ciência, essas mudanças radicais, mas também as outras que vieram na esteira dessa mudança, que foi a grande Revolução Industrial. Depois, né, com a entrada do Freud e a sua leitura de seu tempo, as duas grandes guerras, ele traz também uma contribuição muito importante, que é essa leitura sobre um mal-estar civilizatório, que perpassa todos esses grandes momentos de transformação na humanidade, né? Então, ele diz aqui, essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, tão imensa quanto misteriosa, cujas causas, até hoje, ainda carecem de uma verdadeira leitura, de uma verdadeira explicação. Repentinamente, no seio da própria teologia praticada nas universidades medievais, começavam a pipocar, aqui e ali, os brotos de um pensamento em total desacordo com aquilo que os homens nutriram em suas almas por milênios e milênios. O simbolismo natural perdia força e conceitos abstratos como velocidade, inércia e matéria começavam a dirigir a vida humana. De repente, de súbito, a filosofia nominalista ganhou fama e os pensadores motivados pelo sucesso das novas invenções passaram a acreditar mais nos conceitos descritivos de suas ciências do que na simples realidade em torno. Então, tem toda a Revolução Copérnica que está em jogo aqui, todas essas mudanças. E aí a pergunta que eu me faço, que eu também coloco aqui para os meus colegas e para quem vai começar aqui essa aventura conosco, né? Quais são as grandes transformações do nosso século? Né? O que se repete de um século para outro, de uma geração para outra, mas o que tem de especificamente característico da nossa contemporaneidade? Eu diria, né, que nós podemos considerar essa dobradiça do século XIX para o século XX, com a Revolução Industrial, e talvez a gente possa colocar aí, até como consequência, também as duas grandes guerras, né? Um espaço de tempo muito curto, que mudou a cara do mundo e mudou a posição do homem frente ao mundo e frente a si mesmo.
E, evidentemente, é a descoberta do inconsciente e a invenção da psicanálise. Isso é inegável. E depois, né, como consequência dessas duas grandes guerras, também a revolução sexual, né? A invenção da pílula anticoncepcional, a liberdade sexual. Então, são muitas e muitas mudanças que se deram num espaço de tempo que, vejam, para que acontecesse essa mudança, né? Essa mudança radical da Idade Média para a Idade Moderna, foram muitos séculos, uma coisa lenta e gradativa, né? Já a mudança, com o advento da ciência, primeiro, a gente pode dizer, já na esteira dessa grande mudança, depois, a revolução pela mudança, né, o descentramento do sujeito, e depois pela mudança do posicionamento do sujeito em relação a si próprio, com a questão da razão, né? Não há mais a perspectiva colocada fora do sujeito, a perspectiva passa a ser o próprio sujeito olhando para si mesmo, né? E as questões que vêm em função da entrada do discurso analítico, que eu acho, sinceramente, que muda, de novo, a perspectiva. Posso falar uma coisinha? Pode. De como os artistas se encantaram com o discurso de Freud, como Sim. eles O surrealismo foi uma mostra, a gente trabalhou o ano inteiro, né, sobre isso. Os artistas ficaram encantadíssimos com a coisa do inconsciente e percebendo que toda a sua arte estava ali, estampada. Sim. Nesse inconsciente. Sim. Freud tinha. Bom, falando, então, desses dois autores, né, é curioso, porque eu vou ter oportunidade de trazer vários trechos aqui comentados dos Lusíadas, mas é interessante que esses dois autores, dois lusos, abordam a sua língua de uma maneira tão... Como é que eu posso dizer? É óbvio que é extremamente poética a escrita de cada um, embora bastante distinta, mas o modo como eles fazem vibrar a língua, né, é extremamente tocante e emocionante. Vou ler, antes de ler o trecho que eu quero ler aqui dos Lusíadas, eu queria ler uma passagem da abertura A Desumanização, do Walter Hugo, o comentário que foi feito pelo... como é que é o nome dele? Leandro Carnal. Ele vai dizer o seguinte: todos que morrem levam consigo parte dos vivos. Enterramos muito em cada cova aberta. Morremos um pouco a cada pompa fúnebre. Essa verdade fica ainda mais forte na obra, essa obra que é a Desumanização. A natureza e a morte estão imbricadas desde o início. Foram dizer-me que a plantavam, né? Ou seja, que a morte pode ser plantada. E esse livro, ele vai falar de um luto, né? Uma garotinha que perde uma irmã, né? E é, na verdade, toda uma leitura em espelho da história dessas duas. E uma outra passagem que é bacana nesse livro diz o seguinte: só existe a beleza que se diz, e tem tudo a ver com a questão da escrita e da escrita poética. Só existe a beleza que se diz. Só existe a beleza se existir interlocutor.
a beleza da lagoa é sempre alguém. Porque a beleza da lagoa só acontece porque a posso partilhar. Se não houver ninguém, nem a necessidade de encontrar a beleza existe. Não. Se não houver ninguém, nem a necessidade de encontrar a beleza existe, nem a lagoa será bela. A beleza é sempre alguém, no sentido em que ela se concretiza apenas pela expectativa da reunião com o outro. E é um pouco o que também vocês vão encontrar se vocês tiverem à disposição de ler os Lusíadas, que é o tempo todo falar desse encontro, né? Ele escreve, Camões escreve os Lusíadas quando ele está, ainda ele é jovem, ele vai fazer a viagem, e ele vai, muito jovem, tinha 17 anos, e ele fica fora, né, da sua terra um longo período, né? Então, ele escreve nessa saudade da terra e a necessidade dele se manter, né? Como é que eu posso dizer? Firme e forte, falando da sua terra. É essa memória, essa escrita em memória, né? E tem a famosa frase dele, Camões: navegar é preciso. Exatamente. Né? Que é lindo, Isso. Só isso. Navegar isso. É preciso. E uma outra... Distanciamento que você precisa de ter para falar de outra coisa. Exatamente. Né? E que eu acho que é um pouco a dificuldade que se tem hoje, né? Das pessoas se reunirem para falar das suas experiências, para trocar, né? Para se deter. E a experiência da análise é muito isso. É você estar ali recolhido, na verdade, não é nem com um outro, recolhido consigo mesmo, para rememorar a sua história, recontar a sua história. Não, você conta para o analista, mas, na verdade, você está contando para você mesmo. E eu acho que é um pouco o que esses dois autores fazem. E ele faz, o Walter Hugo, ele faz uma abertura, uma citação de um outro autor, que é um dos maiores escritores épicos da literatura islandesa, porque esse livro na verdade, ele se passa na Islândia, esse país do gelo, esse país da frieza, né? E da solidão. Ele vai falar da solidão e da morte nesse país do descampado, nesse país do vazio, né? Uma leitura, porque é uma leitura, esse olhar é uma leitura da solidão própria do homem contemporâneo. Eu acho que é muito o que eu encontrei aqui nesse livro. E ele faz, então, a citação desse autor que viveu de 1902 a 1998, ou seja, do início, justamente, do século XX, até muito pouco tempo atrás, né, 1998, se chama Halldór Laxness, não sei se é esse o modo que se pronuncia, e ele extrai essa citação desse épico Gente Independente. Deixa eu falar um pouquinho dele. Ele foi um dos maiores épicos, né, da literatura islandesa, esse livro, Gente Independente, que vai contar a saga de um camponês que, após trabalhar 18 anos para o intendente de uma determinada cidade, consegue dar entrada na compra de seu pequeno terreno e se livra da servidão, tornando-se proprietário da casa estival. E a citação ela é muito interessante, que tem tudo a ver com o que eu acabei de ler sobre esse autor nesse livro.
a citação é o seguinte: um homem não é independente a menos que tenha a coragem de estar sozinho com ele mesmo. Né? Bom, eu volto, então, para o livro, a abertura do livro do Camões, Lusíadas, para a gente poder falar um pouco do título do poema. Vocês conhecem por que ele dá esse título, Os Lusíadas? O que são os Lusíadas? Esse épico identifica Portugal com a antiga Lusitânia, por simples ficção poética, dando aos portugueses o nome de lusos, ou lusitanos, que eram, na verdade, os habitantes da Lusitânia, essa região constituída, no tempo do predomínio romano, por uma faixa na parte ocidental da Península Hispânica, abrangendo um grande território, que, em parte, veio mais tarde a ser Portugal. Segundo a lenda contada pelo poeta, na estrofe 3, o nome Lusitânia deriva-se de Luso, filho de Sículo, ou de Lísias, filho de Baco. O vocábulo Lusíadas foi adotado por analogia com as palavras latinas Aeneades, ou seja, descendentes de Enéas, ou seja, dos romanos. Enéas é aquele personagem da Eneida, né? E Ilíades, descendentes do Ilion, troianos, para significar os descendentes do luso, ou seja, os portugueses. No título e na contextualização dos Lusíadas, são manifestas as reminiscências dos dois mais célebres poemas da antiguidade. Portanto, vocês vão ter que ler de novo, quem já leu, a Eneida, do Virgílio, a Ilíada, né, de Homero. Querida, agora acaba aí para dar um tempinho. Vou só terminar. Tá bom. Por analogia, o vocábulo Lusíadas significa rigorosamente, em linguagem vulgar, os heróis portugueses. E, de fato, nos Lusíadas está compendiada a história dos gloriosos feitos dos portugueses ilustres que viveram até o reinado de D. Sebastião. Na adoção do título, seguiu o poeta o uso das obras clássicas, formando um neologismo sonoro da importância de você só conseguir alcançar a beleza do poema lendo em voz alta, né? Qualquer semelhança com o Joyce, que também você tem que ler em voz alta, não é mera coincidência. Então, é isso. Vocês vão ter que ler, né? Vão ter que ler. Muito. Bom, é esse o caminho que eu quero percorrer para poder falar do tempo, né? Essa questão do mal-estar, tempo que não cessa. Cada um com a sua forma de dar conta, ou pelo menos de circundar o seu mal-estar. Bom, pode ir lá, Cecília. Eu vou me dedicar um pouco assim a um pouquinho da história da contemporaneidade, né? De como é que nós chegamos a esse bafafá contemporâneo, quase que enlouquecido que nós vivemos. E eu estou me baseando no livro, nesse último livro do Mário Vargas Llosa, e é uma delícia, chamado A Civilização do Espetáculo, onde tem umas coisas bastante interessantes. Eu só comecei o comecinho ainda do livro. E já tem muita coisa interessante que ele diz e que ele traz assim que serve para nossa assim esse viver, essa globalização doida que a gente está vivendo. E que eu me incluo em algumas
surpresas na vida. Enfim, nesses últimos tempos que a gente tem vivido, imensos trabalhos têm sido feitos para distinguir um pouco essa coisa da cultura do nosso tempo no contexto dessa globalização, da mundialização do capitalismo e dos mercados e a extraordinária revolução tecnológica que, sem dúvida, transformou a vida de todos nós. Todos, desde o pobre, porque hoje em dia o pobrinho tem um celular. Então, há uma mudança no mundo da população basicamente inteira, com essa revolução tecnológica. O Gilles Lipovetsky, ele, por exemplo, defende a ideia de que, hoje em dia, há um enaltecimento de uma cultura global onde há um apagamento das fronteiras, aproximando e igualando, apesar das diferentes tradições, crenças e línguas que lhe são próprias. Eu concordo plenamente, dou um exemplo para vocês, que eu já contei para as meninas algumas vezes. No ano 2000, ou seja, 22 anos atrás, eu estava na Estônia, cheguei na Estônia às 8 horas da manhã. Aí chegamos numa praça, falei, nossa, olha que coisa diferente. Uma praça, no verão, na Estônia, onde milhões de bares e um monte de gente sentada bebendo caneca de chopp desse tamanho, às 8 da manhã. Eu falei, isso não acontece em lugar nenhum do mundo que eu conheço. Eu conheço bastante da Europa, alguma coisa da África, Estados Unidos. Lugar nenhum, às 8 horas da manhã, os bares estão cheios de gente tomando caneca de chopp. Então, é claro que o que eu pensei, não, eles têm muito pouco sol, o pouco sol que eles têm, eles estão na rua. Se eu tenho aquele verão curtinho, pouquinho, eu vou para a rua. Muito bem. Saí desta praça e falei, preciso ir a uma farmácia comprar alguma coisa. Comecei a catar, obviamente, que eu não lia nada do que estava escrito, que era escrito em, como se diz, alfabeto cirílico, mas eu achei a cruz verde e alguma coisa tipo um Apotec. Eu entrei toda animadinha, falei, nossa, agora eu vou encontrar uma farmácia russa de uma cidade pequena, porque era na capital da Estônia, mas era uma cidade pequena. Quando eu entrei, falei, meu Deus, que mundo globalizado é esse? Essa farmácia é igualzinha a uma farmácia que tem no Rio de Janeiro, que tem em Paris, que tem na cidade de Chicago, enfim. Os produtos são os mesmos, as coisas são todas iguais, a farmácia não tem nenhuma arquitetura interessante que eu esperava, uma coisinha bonitinha, soviética, lá, sei lá, na minha imaginação, o que podia ser. Então, essa globalização já está vindo há muito tempo, não é uma coisa dos últimos anos só, não. Então, por um lado, essa cultura que antes tinha um nome, ela deixa de ser elitista, ela deixa de ser erudita, ela deixa de ser excludente, ela inclui todo mundo. E se transforma numa cultura de massa. Muito bem, ela quer servir ao maior número possível de pessoas que consumam ela. A intenção, no entanto, é divertir e dar prazer de forma acessível para todos, sem necessidade de formação alguma. Você não precisa ser um cara culto, intelectual, para absorver essa cultura, né? O que é diferente, que antes a cultura era para aqueles eruditos, era para aquelas pessoas mais estudadas e tudo mais. Eles chamam de indústrias culturais, que transformam a cultura em artigos de consumo de massa. Essa cultura de massa nasce com o predomínio da imagem e do som sobre a palavra. É mais a imagem e o som do que a palavra. Ou seja, o principal é a tela. Então, vem os filmes, aí os discos, né? A música, a TV, que são acessíveis a todos e não necessitam de formação cultural nem intelectual de nenhuma espécie. Gente, eu não estou fazendo apologia a isso, não, hein?
Isso é uma realidade que existe. Esse processo se acelerou exponencialmente com a revolução cibernética, a criação de redes sociais e a universalização da internet. A informação rompeu todas as barreiras, ficando ao alcance de todos, como praticamente todos os setores da comunicação, da arte, da política, do esporte, da religião. O mundo tela deslocou, desincronizou e desregulou o espaço-tempo da cultura. O Lipovetsky acha que essa cultura-mundo, ao invés de promover os indivíduos, imbeciliza-os e os priva de lucidez e livre-arbítrio, fazendo reagir à cultura dominante de maneira condicionada. Ele chama as pessoas de cãezinhos de Pavlov. Ele acha que esse excesso de turismo que existe no mundo hoje, e obviamente que o turismo está incluído visita aos museus, aos templos, enfim. Isso não representa um interesse genuíno pela alta cultura, não. É puro, digamos assim, Consumo. É puro um certo consumo. snobismo, consumo, uma obrigação do turista pós-moderno, e não o despertar de seu interesse pelo passado, pela arte clássica, etc. Depois, o Vargas Llosa vai falar de um sociólogo francês chamado Frédéric Martel, meio que desbanca o Lipovetsky, dizendo que essa cultura já ficou para trás, que há uma nova cultura, uma cultura-mundo, e fala, mas continua sendo a cultura do entretenimento. O mainstream, feita com entrevistas, graças à globalização, à revolução audiovisual, né? Fala exclusivamente de filmes, programas de TV, videogames, mangás, shows de rock, pop ou rap, vídeos, tablet. Isso é a diversão do grande público. Acabou. Ele diz que tem um lado bom, porque atingiu um público que não sabia de nada. E o público culto, com grandes atividades intelectuais, permaneceu em seu nicho pequeno. A diferença essencial entre a cultura do passado e o entretenimento de hoje é que os produtos daquela época pretendiam transcender o tempo presente, seria para sempre. Uma coisa que ia continuar, né, para sempre. Já o de hoje, não. Os produtos atuais são feitos para serem consumidos aqui e agora, no momento, e desaparecer, tal qual pipoca. Cultura é diversão. Aliás, Freud escreveu no Mal-Estar da Civilização que a felicidade provém da satisfação, de preferência repentina, de necessidades represadas, sendo, por sua natureza, possível apenas como uma manifestação episódica. Diz também que ver uma obra de arte é uma fonte de prazer, efêmera, rápida, e que não é suficientemente forte para esquecermos a aflição real. Você vê a genialidade do bicho lá no começo do século XX. Não foi à toa que ele arrebatou corações. Um dos traços da cultura contemporânea também é a culturpessimismus, ou seja, o progresso moderno tem um custo destrutor, com danos irreparáveis à natureza e à ecologia, e nem sempre contribui para reduzir a pobreza, e sim para ampliar o abismo de desigualdade entre os países, classes e pessoas. A pós-modernidade destruiu o mito de que as humanidades humanizam. A gente viu na Segunda Guerra sujeitos cultos
que exterminaram milhões de pessoas. Então, viu-se que maior ou menor civilização, maior ou menor instrução, maior ou menor maturidade não implicam em maior sabedoria e em superioridade. Mas tem uma questão importante, se você me permite intervir, Tá? que nisso que você está falando, porque, na verdade, o processo civilizatório falhou. E o homem se deu conta, exatamente depois da Primeira Guerra, disso, né? Que o processo civilizatório, que era tão insensado, né, antes da guerra, foi um fracasso. E aí eu acho que a gente pode também trazer um pouco para o nosso campo da psicanálise, a gente pensar que a psicanálise ela não visa justamente sucesso. Ela Não, não visa sucesso. A psicanálise, ela de alguma maneira, mostra, portanto, a impossibilidade da felicidade, desse projeto que hoje está colocado como um objeto de consumo. O que eu vou fazer, né? O que eu preciso fazer para eu ser, entre aspas, feliz? Como se isso fosse possível, né? Esses bens, não necessariamente só os bens de consumo enquanto tal, mas até em termos subjetivos, né? Que emoções eu preciso estar exposto para eu poder reconhecer alguma fração de felicidade. e eles querem a felicidade aqui e agora. Exatamente. Acha que vir para análise vai resolver o problema rapidinho. O adolescente chega aqui achando que vai resolver as questões rapidinho, porque ele precisa ser feliz agora. Não sei, Cecília. Ah, Eu não sei. Eu acho que os adolescentes, talvez a adolescência seja o primeiro momento que depois, de novo, é recalcado, o primeiro momento de despertar. O adolescente, de um modo geral, ele tem um olhar para o mundo muito diferente da criança que ele foi, que era um olhar completamente conduzido, né? E moldado pelo olhar dos pais, né? E ele também não tem esse olhar, entre aspas, viciado do adulto, que tem uma objetividade. eu digo sempre que o adulto, o adolescente não é. Exatamente. O adolescente, ele não é criança, ele não é a adulto. A adolescência, para mim, é esse momento de despertar, é esse ato, esse limbo, que justamente permite ao sujeito ver o que ninguém está podendo ver, por razões distintas. Então, assim, por isso eu gosto tanto de atender adolescente, porque Também adoro. eu aprendo muito. Muito. A angústia está ali em carne viva. Às vezes eu tenho vontade até de rir, porque chega assim com uma dor, mas uma coisa assim desesperada, porque terminou o namoro, a impressão que dá é que vai morrer, que aquilo é a morte eterna, que não tem nada pior do que esteja acontecendo no mundo do que aquela dor que ele está sentindo porque terminou o namoro. Adoro, me dá vontade até de rir, tem que me segurar para ficar assim séria aí. Um outro livro que eu acho que também você está colocando, o livro do... Como é o nome dele? Lipovetsky, né? Como é o Não, nome Lipovetsky, o Vargas Llosa fala do Lipovetsky. Mas ele não diz qual é o livro que ele não, traz? Não fala. Ah, porque... Agora, eu sou contra esse negócio de alta cultura, porque você vê até em termos de metrópole. A gente sempre achava o que era da Europa, os colonizados, que era sempre a alta cultura, e nós aqui tínhamos a baixa cultura, e, no entanto, as sociedades indígenas hoje estão sendo reavaliadas,
né? E Está na moda, meu amor. não, acho que não é. Tem um pouco da coisinha que você vai falar daqui a uma semana. Mas não acho. A Rudinesco fala disso, Porque da outro reação dia, pós-colonial, no outro livro dia, O Eu Soberano. Ela outro fala dia, exatamente disso. outro dia eu encontrei com o Márcio Tavares do Amaral, aí conversando com ele, que é filósofo respeitado, grande professor de filosofia, e aí eu falei com ele, encontrei com fulano aqui assim, eu digo assim, o mundo é pequeno. Aí ele disse, não, Emília, a elite é que é pequena. Então, porque ele tem um pezinho na esquerda. Então, eu quero imaginar que essa alta cultura está em desuso. Né? Deixa eu terminar aqui, que já está terminando. Só falta a cultura. Então, a pós-cultura, que é chamada de contracultura, critica o elitismo da cultura e a tradicional vinculação das artes, das letras e das ciências ao absolutismo político. A pergunta é: o que o elevado humanismo fez de bom para as massas oprimidas da comunidade? É uma pergunta que ele coloca. Que utilidade teve a cultura quando chegou a barbárie? Barbárie essa, gente, que aqui entre nós sempre houve. A gente fala muito das duas guerras do século XX, depois a Guerra da Coreia, a Guerra do não sei o quê, mas os séculos são permeados por guerras, sendo que no século XV, XVI, tem Guerra de 100 anos. Então, Mas, Cecília, o bem termo barbárie vem em função do que eu falei, porque quando o homem chegou, o homem da razão, né, chegou ao ponto de se sentir civilizado o suficiente, ele imaginou que ele jamais iria passar o que passou, o retorno do recalcado. Né? Então, na verdade, existe... E aí o Freud diz isso claramente no Futuro de uma Ilusão e no próprio Mal-Estar. Esse projeto civilizatório é falido. Falido. Ai, gente, meu Outra coisa que eles garantem é que há uma decadência da letra, da palavra, em nome da ciência da natureza e da ecologia. Elevam-se as ciências naturais e a matemática, e as humanidades clássicas ficam mais à deriva. Uma questão, não tenho poder para dizer isso. Ouvindo uma palestra do Pondé esses dias, ele dizia assim: eu fico muito triste com o que acontece atualmente aqui no Brasil, onde ele dá aula. Há 30 anos atrás, eu entrava numa turma, falava de Shakespeare, todo mundo sabia quem era Shakespeare. Podia não ter lido nada, mas sabia do bardo. Hoje em dia, eu entro numa sala de aula, falo de Shakespeare, a maior parte não sabe quem é. É isso. É isso. É o que temos para hoje. Desenraizamento. A gente vive um momento de desenraizamento, como bem diz aqui a minha amiga Simone Weil. Ela vai falar de outra coisa, ela vai falar do enraizamento. Mas esse livro dela trata dessa sociedade contemporânea totalmente desenraizada, não sabe das suas tradições, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, exatamente porque não sabe de onde vem, não tem projeto. Né? Quem gosta da Simone Weil, tem um filme documentário Eu adoro Simone deslumbrante. Tem um filme da Simone Weil contando toda a vida dela, porque ela, inclusive, foi para Auschwitz. Eu posso ver para você. Se chama Simone Weil. Vê para mim que eu quero sim. Deslumbrante. Eu vi semana passada. Gente, a gente tem 5 minutos. Se alguém quiser se manifestar... Mas pode avançar um pouquinho. A gente não precisa ficar restrito, que a gente não tem ninguém depois. Nós não temos ninguém. A gente é dose. Nós não temos ninguém depois. Porque ela, inclusive, foi para Auschwitz com a mãe dela e depois se tornou
feminista avant la lettre, né? E aí ministra, né, da Justiça. Foi para a esquerda e depois ficou contra a esquerda. É uma figura excepcional. Excepcional. Excepcional, verdade. Mas é isso. Comentários, por favor. Senão a gente fica falando nós ficamos falando sozinhos aqui. Gostei muito. Muita coisa para ler, para ver, para estudar, né, Tereza? Muito. Muita coisa. Mas é um tema interessante, né? Porque fala do aqui e agora da gente, né? O que sempre existiu? A verdade é essa. O mundo vai mudando. Doutor Luiz Alberto, Sandra Edler, Cláudia. Olha a chamada. Cadê os companheiros de pesquisa? Companheiro. Gostei muito, o tema maravilhoso, acho que abre assim para pensar, enfim, um universo que vocês trouxeram hoje, assim, né? Atiçou o desejo de seguir estudando isso, foi muito bom, muito bom. Realmente, a gente está nessa... e essa questão que aquele homem também desbussolado, né, que o Forbes fala, sem referências, né, sem referência, então fica colando imaginários o tempo inteiro, né? Sim. Da mídia, da imagem, do real imaginário, onde o simbólico fica muito precário, né? Vai desaparecendo. E aí entra essa questão das narrativas, da fala, de poder contar uma história, de poder relembrar a sua história, o passado, né? Como a Tereza também colocou. Rememorar. Enfim, é toda uma questão muito amplo o assunto e muito necessário para nós analistas estarmos com isso muito sempre questionando e refletindo, porque não tem verdades também absolutas. Isso está aí e só vai aumentar, né? E a gente tem que eu estou louca para assistir tudo junto ao mesmo tempo. Eu acho que é isso. Parece que entrou essa semana na Amazon Prime, foi uma analisante que me trouxe, e eu acho que também é interessante se assistir, que venha ao encontro desses assuntos, assim, desses temas. Eu não assisti tudo junto ao mesmo tempo, eu acho que é isso o nome, né? Mas parabéns, adorei. Bom. É esse o nome, sim, Sandra. Esse filme é bem interessante. Tu já é um filme que retrata É um filme que retrata a questão do multiverso, né? No sentido da pessoa estar em vários lugares ao mesmo tempo. E é uma pessoa... tecnologia. Não vou dar spoiler, né? Mas assim, ela tem uma vida e ela se projeta em outra vida paralela, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, porque tem a ver com isso que você está falando, né? Do real e do imaginário. E eu lembrei hoje que eu atendi uma paciente que mora em Budapeste e ela estava falando que ela agora faz parte, que ela entrou num aplicativo, ela já está no percurso assim, da análise dela que já não permite mais se engaixar nisso, né? Se engatar nisso. Mas ela fala desse aplicativo que fala peculiaridades da questão sobre o que a pessoa quer no sexo. Então, para você ver aí como é que fica isso, né? Já está ao ponto de você falar dessa condição, né? De uma forma totalmente já pré-estabelecida, como se ali não tivesse a possibilidade do desejo, do conhecimento. Singularidade. Nada, isso é totalmente excluído, e ela fala disso. Então, como mercadoria. Exatamente.
Acho que é um tema muito interessante que a gente está trazendo, né? Eu acho que a ciranda tem esse compromisso, né? De também articular, né? Não só essa questão da contemporaneidade mesmo e como isso influencia na condição, né? do sujeito, né? Desse sujeito aí na errância, desse sujeito aí nas possibilidades dele, né? Como uma história, né? Quando Teresa fala desse enraizamento, né? Porque uma árvore não cresce sem raiz, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Acho que isso Portanto, não dá frutos, né? Ela tende a Exatamente. morrer. Exatamente. Mas não tem volta. Assim, Não tem Não tem volta, volta, mas eu acho que é o compromisso da volta. psicanálise com isso, mas né? De nós precisamos, de alguma maneira, fazer uma leitura, né? Eu acho que esse é um compromisso da nossa praxis. Sim. Nós lidamos com discurso e, portanto, sobretudo quando tem adolescentes no consultório, né? Eu acho que é um compromisso muito mais do que pensar, se preocupar com diagnóstico, se preocupar com resultado terapêutico, que não é isso que a gente visa definitivamente na psicanálise, é poder fazer o sujeito se apropriar do seu próprio discurso, né? Encontrar ali o que há, quando a gente fala do sujeito, encontrar ali que sujeito ele carrega dentro dele, né? Quem nele fala. A diferença dessa narrativa e dessa informação, né, Teresa, que você bem colocou. Exatamente. Narrar é diferente de informar. De ser informado. Né? Exatamente. Muitas vezes a gente encontra, até no próprio ambiente dos analistas, uma preocupação muito maior com, e o Luiz Alberto sempre chama atenção disso, com a teoria. Pois é, mas é uma teoria que não é uma teoria analítica, porque a teoria analítica ela nasce da prática, né? É uma coisa dissociada, é alguma coisa da ordem do saber do livro, livresco. Não é o saber que brota da experiência do sujeito a partir da sua análise pessoal, Isso. a partir da supervisão, a partir da troca com seus pais, a partir da sua própria análise. Né? Essa diferencial que vai interessar. Oi? Via transferência que a gente pode, talvez, atiçar esse desejo de criar a sua narrativa, a sua singularidade, né? A transferência analítica leva o sujeito a adquirir alguma transferência com ele mesmo. Né? Isso. A transferência com o seu próprio texto. Descoberta das suas raízes, né? Very silent, my dear. Cadê você, Luiz Alberto? Você está só apreciando. Na hora que você falou, Luiz Alberto... Não, vocês são mais entendidos nesses assuntos do que eu, por isso que eu estou só ouvindo. Não, a gente está falando aqui de coisas que você entende, sim, claro que você entende. Que eu lembro sempre é isso que você disse, psicanálise é uma prática teorizada. Teorizada, E a Sandrinha, Sandra Edler? Não, há um sem o outro. Está sem voz, está sem voz. Está sem voz, ligado. Olha, agora vocês estão me ouvindo. Eu acho que vocês escolheram ótimos autores. Teresa e Cecília escolheram autores muito interessantes para nós navegarmos. E ainda eu estou chegando e estou ainda encontrando um recorte para contribuir. Né? Mas é isso aí, é uma mudança de referências nessa virada aí de século que a Teresa fala. Eu acho que já foi anunciado, e curiosamente anunciado, vamos dizer, nas últimas décadas do século XX, inclusive a Organização Mundial de Saúde anunciou uma epidemia depressiva que viria a acontecer, quer dizer, sinalizando
esse apagamento do desejo, Isso. né? E produzindo uma certa apatia, uma certa conexão imediata, esse desenraizamento. Então, Muito assim, bem eu estou lembrado, procurando uma Paula. referência para me situar e colaborar aí, porque eu acho que é um negócio estonteante. Então, para quem acaba de voltar nos aeroportos da vida, você não vê mais pessoas, você não vê mais funcionários. Aliás, você já faz o check-in pelo aplicativo. É tudo pelo aplicativo, não tem mais. Então, eu vou discordar um pouco da Cecília, porque eu acho essa sociedade muito excludente. Porque você analisa os empregados que faziam parte do grande arsenal do aeroporto em funções técnicas e estão desaparecendo os empregos. Sim. Na Mas, em Europa, o problema compensação, da pessoas que imigração muito complexo, eu achei. não, é um momento, é um mundo difícil, não É um mundo dificílimo, Cecília, dificílimo. E Você quem diz que viaja é bem. excludente Você não fui eu, tocou. não, tá? Foi o Lipovetsky. Eu sei, Olha eu sei. só. Eu Agora, acho que exclui demais. eu acho que ele é Cecília. excludente para algumas coisas e inclusivo para outras. Ele é, inclusive, excludente digital. É. Porque nem todo mundo tem acesso a essa Exatamente. aparelhagem. Exatamente. Então, é impressionante. São questões para a gente avançar e para a Sim. gente esmiuçar, Mas você porque trouxe é muito um ponto complexo. muito interessante, Sandra, quando você lembrou a pandemia, porque, veja bem, se no início do século, da passagem do século XIX para o século XX, havia uma certeza, que é a questão da certeza, uma certeza do processo civilizatório, né, que não passaríamos. Agora, nessa passagem do século XX para o século XXI, retorna o quê? Uma ferida, há aí uma ferida no campo da ciência. A ciência toda poderosa. Mentira! Aquela pandemia que teve lá no início do século XX, que bateu gente pra caramba. O mesmo aconteceu agora, um adormecimento. E uma certeza de que a ciência ia dar conta de tudo. Não que dá. não íamos mais ter grandes pandemias, nada disso. Então, há Continuam as guerras, as gaps. pandemias. Oi? Continuam as guerras, continuam as pandemias, continua tudo. Continua o homem fora dele mesmo. Ou seja, o mal-estar, né? Exatamente. Ele está sempre fora do tempo. Quando eu digo fora dele mesmo, eu quero dizer o sujeito fora do tempo. O sujeito no tempo é o sujeito do desejo. O sujeito fora do tempo é o sujeito que está sempre demandando. Exato. Dá um spoiler aí da semana que vem, Emília. Semana que vem é você e Luiz que vão falar? Eu nem sabia que eu ia falar, foi bom vocês terem me avisado. Ué, Luiz, aterriza, rapaz! Uhum. Eu vou ficar mais ligada a essas questões da sexualidade, a revolução, porque, inclusive, eu vivi, né, nos anos 60, a chegada da pílula, quer dizer, então, uma experiência minha. Né? E narrada, né? Narrada. Quero ver, Emília, quero ver você rasgar o verbo aí. E todas essas modificações que, de certa forma, também, mais do que qualquer movimento de pessoas, né, através da sexualidade, né, que continua infantil, e o infantil da sexualidade e a sexualidade infantil, mas presentificada mais do que nunca. Uhum. Luiz ainda não sabe do que Eu vai não falar. tenho a menor ideia. Você terá até lá. Possivelmente. Semana que vem ou daqui a 15? Não, semana que vem, terça que vem. Semana que vem, ok. Não, já tá será a minha última terça-feira, que depois eu vou passar 3 semanas no Japão, conhecendo Boa viagem. trazer novidades para vocês da cultura. Traz a narrativa também Pois do mundo japonês, da perspectiva eu tenho lido.
sobre o Japão, eu, às vezes, fico de cabelo em pé. Vamos ver. Não deixa de ir na Olha, farmácia. Cecília pode até Com mudar de certeza. tema. Você pode até mudar de tema depois da viagem ao Japão. Pessoal, eu vou ter que sair que eu vou trabalhar. Tem vamos paciente todos. para atender. Eu vou Boa também. noite. Obrigada Boa a presença de Boa noite. todos. Bem-vindos aqui. Boa Obrigada. noite. Obrigada. Obrigada para todo mundo. Obrigada. Obrigada. Ok.